Seja muito bem-vindo ao GuiaCast, um podcast para os profissionais de logística e supply chain que nunca param de aprender. Compartilhamos toda semana as melhores práticas, desafios e informações para suporte às suas decisões, a fim de ajudá-lo a gerenciar a sua carreira e a sua empresa com mais eficiência. Uma consultoria independente, acionável e objetiva para os líderes do setor. Vamos ouvir! Olá, que tal? Tudo bem? Eu sou o Rodilson Silva e recebemos hoje no GuiaCast Daniel Papi Parmigiani, Head de Customs na Siemens Energy. O Daniel tem mais de 18 anos de experiência, executivo graduado em Administração de Empresas e Comércio Exterior pela Unip, pós-graduação em Relações Internacionais pela FAAP, além de graduação em Negócios Internacionais e Comércio Exterior, também pela FAAP. Trabalhou por quase 10 anos na Deloitte, um ano de PwC e hoje atua como Head de Customs na Siemens Energy. Daniel, seja muito bem-vindo ao GuiaCast e muito obrigado por abrir um espaço na sua agenda e me ajudar a fazer mais um episódio. Imagina, Rodilson, eu que agradeço pelo convite e espero poder ajudar e agregar valor a esse programa que você vem criando da melhor forma possível para atender todos os públicos. Esse episódio é um oferecimento da iTrack Brasil, a solução ideal para rastreamento, comprovação e gestão de entregas em tempo real para operações de e-commerce. iTrack Brasil, parceira dos maiores players de e-commerce do Brasil. Saiba mais em itrackbrasil.com.br. Daniel, conforme falamos na sua apresentação inicial, você atua como Head de Customs na Siemens Energy. Eu gostaria de saber de você que tipos de atividades que faz parte do seu escopo de trabalho, quais que são as suas responsabilidades diárias como Head na empresa, o que é que te mantém ocupado todos os dias? Bom, antes de falar do que eu faço, eu gostaria só de ressaltar, né, que a Siemens Energy ela é uma empresa nova. Ela foi criada em abril deste ano, pois ela é uma derivação do spin-off que nós tivemos do conglomerado Siemens, né? Então, a Siemens ela possui várias áreas de negócio, e inclusive essa área de energia, a qual foi splitada, né, do business global. Então, nós estamos comprometidos em entregar aplicações industriais, geração e transmissão de energia. E aí, utilizando todos os meios sustentáveis, né, para a criação dessa energia. E nós estamos buscando aí construir novos sistemas de energias que atendam a essas novas demandas do mundo e que estejam vinculados aí com a energia limpa, né? Então é extremamente importante a gente trabalhar em conjunto com esse cenário atual, justamente para que a gente traga uma energia sustentável, confiável e acessível para todo mundo. Então hoje a empresa ela possui cerca de 90 mil colaboradores, isso a nível global, e todos determinados aí para fazer uma empresa de tecnologia voltadas para a energia mais valiosa do mundo. Dentre essas minhas atribuições, né, só para você ter uma ideia, o comércio exterior, ele é uma peça extremamente fundamental para que a gente consiga atender todas as demandas, ter todos os desafios necessários desse campo logístico, tributário e aduaneiro. Hoje, eu sou responsável, então, pela governança das operações de comércio exterior. Eu dou suporte, né, a minha equipe, nós damos suporte na utilização de regimes aduaneiros especiais, justamente para termos uma maior eficiência tributária nas nossas operações. Atuo também com a parte de compliance das operações aduaneiras, dou auxílio e participo das discussões com a fiscalização durante e após o desembaraço, porque no final das contas nós temos aí um passivo, né, de 5 anos para todas as operações aduaneiras, então a minha equipe acaba dando suporte em todas essas discussões antes, durante e após, né, o processo de importação. Além disso, nós acompanhamos todas as mudanças da legislação, justamente hoje pautada aí na do INPE, que é a Declaração Única de Importação, e o catálogo de produto, né, que são os dois assuntos mais vivos hoje que nós temos junto à Receita Federal. Além disso, a gente dá suporte para todas as áreas de negócio, justamente auxiliando, inclusive no momento da proposta, até a entrega dos materiais para os nossos clientes. Então, resumindo, o meu dia a dia é justamente dar suporte para as unidades de negócio para que elas consigam efetuar a entrega da solução comercializada sem prejuízo e tendo um diferencial que acaba levando o nosso nome, o nosso compromisso, o nosso comprometimento junto aí aos nossos clientes. E ô Daniel, uma vez que você falou, né, a Siemens Energy é uma empresa basicamente nova, mas já conta com 90 mil funcionários, principalmente voltados aí para a importância dessa área de energia.
Que tipo de energia que vocês fornecem, só para a gente trazer um pouco mais de conteúdo para os nossos ouvintes? Muito se fala de energia solar, muito se fala de diferentes tipos de energia. Que tipo de soluções vocês estão trazendo para o mercado? Hoje nós trabalhamos muito com hidrelétricas, nós temos também uma área voltada para energia eólica e, além disso, tem energias construídas, né, geradas com turbinas a gás, a vapor. Hoje a empresa ela tende a desativar todas as plantas que possuem uma forma suja, vamos dizer assim, carvão, diesel, que são geradas, na verdade, são utilizadas para a geração das energias com base em turbinas. Então, a ideia é que a empresa ela atue agora justamente nessa energia limpa. E aí, de todas as formas, né? Então, hoje aqui no Brasil, nós não temos, mas futuramente, e o que se discute bastante também, é energia gerada com base em questões nucleares. O objetivo da empresa é justamente tentar gerar energia da melhor condição possível e sendo mais sustentável possível. Então, hoje nós temos essas principais, que são energias geradas com gás e a vapor, eólica, futuramente solar e hidrelétrica. Para que isso aconteça, você precisa ter uma operação de comércio exterior que funcione muito bem. E o nosso bate-papo hoje é sobre OEA, Operador Econômico Autorizado. Eu gostaria que você pudesse falar para a gente um pouquinho sobre o que seria o OEA, né, o Operador Econômico Autorizado, e qual que é o conceito por trás desse modelo de controle aduaneiro. Bom, o operador econômico, ele não é um assunto novo, mundialmente falando. Ele é um assunto já um pouco antigo, mas no Brasil ele é novo, ele é recente, né? Então, ele foi trazido aí pela legislação em 2014, mas teve a sua real implementação em 2015. Então, o programa, ele é de caráter voluntário, né? Então, não são todas as empresas, ou não existe a obrigatoriedade de você ser um OEA. O programa, ele foi instituído pela Organização Mundial das Aduanas, tendo como o seu principal objetivo fomentar, principalmente, a facilitação do comércio e a sua simplificação, ou seja, desburocratizar o que nós temos hoje. Porque, no final das contas, estudos que foram efetuados, eles mostram que nós perdemos muito tempo com a burocratização e, consequentemente, isso acaba gerando custos dos quais são repassados para o cliente final. Existe esse viés justamente para reduzir custo, reduzir burocratização e sem deixar de lado a segurança da cadeia logística, né, que é o principal foco aí desse programa. Então, só uma breve cronologia do programa. Ele teve o seu início em 1998 na Suécia, depois, com base até nos atentados que nós tivemos em 2001, né, em 11 de setembro, resultou aí num programa chamado CityPatch pelos Estados Unidos, o qual tem a finalidade também voltada aí à segurança da cadeia logística. Em 2005, nós tivemos, junto aí à Organização Mundial das Aduanas, uma uniformidade do programa, vamos dizer assim. Então, a organização que é composta por aproximadamente 177 países, dos quais representam cerca de 98% do comércio global, ou seja, estamos falando aí de 177 países que representam quase a totalidade, né, da operação do comércio exterior. Eles acabaram desenvolvendo esse programa justamente pautado na ISO. Eles buscaram padronizações justamente para que pudessem atender aí programas mundialmente e também com o objetivo de que os países eles pudessem ter condições de se adequar, né, a essa legislação, esses critérios, esses requisitos, justamente para que futuramente eles pudessem realizar acordos de reconhecimento mútuo. O que seria esse acordo de reconhecimento mútuo? Nada mais é que um país ele assina um acordo com outro país, uma vez que estão ou que já foram instituídos o programa em ambos os países, e aí se o programa, por exemplo, da Europa, ele casa com o programa aqui do Brasil, ou atende os critérios mínimos, né, que eles entendam serem mais plausíveis, ambos os países assinam esse acordo e acontece que a mercadoria sai do ponto A e vem para o ponto B sem nenhum tipo de intervenção das aduanas, ou seja, a mercadoria ela flui de uma forma limpa, né, vamos dizer assim, e consequentemente isso acaba trazendo uma segurança muito importante, porque no final das contas o programa ele tende a habilitar justamente os intervenientes do comércio exterior e dos quais, tendo assim por dizer o cumprimento dos critérios, eles são caracterizados como empresas com baixo risco, né, que operam no comércio exterior. Então com isso você acaba tendo uma agilidade no processo e você ganha com aspectos logísticos e também em relação à desburocratização que nós temos hoje. O programa ele traz um conceito moderno aduaneiro, justamente baseado na gestão de risco. Hoje aqui no Brasil, para você ter uma ideia, esse programa
programa ele está pautado aí na ISO 31000, que visa o gerenciamento de risco, essa gestão de risco. Neste caso, ficam os intervenientes de comércio exterior identificados como baixo risco nas operações, facilitadores, vamos dizer assim, desse programa, desse comércio. Então, o objetivo sempre foi evitar a introdução de mercadorias ilícitas, como armas, drogas, mercadorias não declaradas e, consequentemente, evitar infrações aduaneiras. Então, com tudo isso, o programa ele foi desenvolvido e, tendo essa uniformidade, trouxe uma amplitude muito maior para que todas as empresas, todos os intervenientes, né, do comércio exterior pudessem, de alguma forma, gozar desse programa. Só que, com a uniformidade, isso vem à tona e vem sendo cada vez mais utilizado pelos países. Então, o conceito por trás desse modelo é justamente a gestão de risco, né? Esse modelo aduaneiro moderno, voltado para a segurança da cadeia logística e fomentado aí pela facilitação do comércio e simplificação do comércio exterior. Daniel, você falou um pouquinho sobre os objetivos do programa sendo simplificar, sendo desburocratizar todo o comércio exterior. Você poderia trazer algum exemplo para a gente, né? O programa ele visa corrigir o que especificamente, para que os ouvintes entendam que tipo de aplicabilidade imediata ele visa corrigir, para que a gente consiga ter um exemplo específico dessa aplicação. Bom, o programa em si, ele já tinha esse conceito, né? Como o programa foi pautado aí no Marco Safe, que é de 2005, então no Brasil nós tínhamos já um programa que se chamava Linha Azul. O Linha Azul ele era um programa voltado para a segurança da cadeia logística e também ele tinha quase os mesmos benefícios, os principais benefícios que nós temos hoje. Mas ele era muito restrito. Ele era justamente aplicado somente para as empresas industriais e que eram empresas de grande porte, que tinham um volume de comércio exterior muito alto. Então, o que o programa, eu não diria que ele visa corrigir. Na verdade, ele visa melhorar. Porque no final das contas, hoje, o mundo ele está cada vez mais rápido, né? Hoje nós temos blockchain, nós temos assinaturas digitais. Então, assim, o porquê você ter uma burocracia tão grande em relação a algumas informações voltadas aí para o comércio exterior. Então, eu acho que ele não visa corrigir, ele visa justamente utilizar dessas informações da melhor forma possível, tentando a facilitação, a desburocratização com base nas ferramentas que nós temos hoje, ou seja, simplificar e atualizar o que nós tínhamos no passado. Se eu sou uma empresa e eu quero me certificar, como que eu consigo fazer isso, né? Quem pode e quem não pode se tornar um OEA? Existem algumas restrições? O que está envolvido nessa aplicabilidade de uma empresa se tornar um OEA ou não? Neste caso, o que acontece? O próprio programa hoje, ele acaba trazendo algumas restrições no que tange aos despachantes aduaneiros e às empresas trade companies. Elas não estão englobadas no projeto, mas existem várias discussões aí voltadas a essa aplicabilidade para eles. Por quê? Porque no final das contas, discute-se aí a responsabilidade da operação. Para essas empresas, nós não temos a inclusão deles no programa, mas isso é uma questão de tempo, tanto porque são empresas extremamente importantes para o comércio exterior e o despachante também, ele é uma atividade essencial para o nosso dia a dia. Tirando isso, para você se tornar um operador, a empresa ela precisa cumprir com alguns critérios definidos pela legislação. Resumindo o processo, a empresa precisa preencher um questionário, que chama questionário de autoavaliação, do qual contém informações que garantem a segurança das operações efetuadas pela empresa. Mas a gente não pode esquecer que só preencher o questionário já é o suficiente. A gente também tem que justamente incluir evidências, ou seja, não adianta colocar no papel uma coisa que não se pratica. Então esse questionário ele pode ser respondido tanto pelos colaboradores da própria empresa, ou a empresa ela pode terceirizar, contratar uma consultoria de grande, pequeno, médio porte, para que possa auxiliar ela nessa resposta e qual tenha também um critério um pouco maior, né? Até voltado para as considerações que a Receita Federal impõe nesse programa. Mas o importante ter em mente é que, ao responder o questionário, a empresa ela não pode criar controles ou procedimentos, porque no final das contas a Receita Federal ela consegue identificar qualquer desvio no processo. Tanto que após o envio do questionário, temos a avaliação física da Receita Federal junto aos colaboradores que preencheram esse questionário. Para quê? Para justamente identificar aquilo que está no papel é o que é praticado pela empresa. Criar coisas justamente só para contemplar aquele critério, eu não aconselho. Se tem algum desvio, trabalhar nesse desvio, melhorar, uma vez implementado e melhorado, aí sim apresenta o pleito para o EA. O mais importante também, eu acho que é um dos critérios mais fundamentais, é o engajamento da alta direção. Por quê? Você tendo o engajamento da alta direção, isso prova que a
empresa em si, ela está comprometida com o programa. Isso é extremamente importante e se vê bastante que quando você tem o envolvimento da alta direção, a coisa flui maior. Neste caso, a empresa ela só precisa se atentar para esses critérios e requisitos definidos pela legislação e pleitear, nada mais que isso. Dentro desse conceito em relação à aplicabilidade para o OEA, existem diferentes tipos de modalidades? Você se aplica exatamente para um tipo específico de modalidade e você se certifica e é aquilo que você atende? Que tipo de modalidade existe ali dentro e quais são os benefícios de cada uma para que a gente entenda um pouco melhor do que está envolvido nesse conceito de OEA e aplicação como empresa? Sim, existem 3 modalidades, né? Modalidade segurança, conformidade e integrado. Modalidade segurança, ele está pautado para as exportações. Então, toda operação de exportação, ela vai ter aí os seus critérios, requisitos voltados justamente para a segurança da cadeia logística voltada à exportação. Atendendo esses critérios, você acaba sendo aí habilitado no programa. Isso não quer dizer que você também tem que estar habilitado no conformidade, que trata-se das importações. Pelo contrário, se você quer trabalhar no segurança primeiro e depois no conformidade, aí é uma opção da empresa, ou se você quiser, você pode pleitear tanto para o segurança quanto para o conformidade. Como comentei, o conformidade está pautado aí para as importações, ou seja, quando você define para qual modalidade você quer seguir, no próprio questionário de autoavaliação, você tem questões que são correlatas, né, para ambas as modalidades, e tem outros critérios que aplicam-se apenas para a modalidade que você escolheu. Você acaba tendo, vamos dizer assim, uma redução do trabalho caso você opte por uma, e claro que algumas coisas você vai ter que repetir e trabalhar futuramente se você quiser outra modalidade. E o integrado, ele está voltado aí para justamente a inclusão dos órgãos anuentes no programa, porque no final das contas os órgãos anuentes, e até voltado para o marco, né, que é a facilitação e a desburocratização, você precisa ter os órgãos anuentes juntos no programa, porque eles acabam detendo uma parcela expressiva do tempo que nós temos no comércio exterior. Então, o objetivo do integrado, na modalidade integrada, é justamente ter os órgãos anuentes juntos nesse programa, para que a gente juntos possamos construir aí um comércio exterior mais ágil, contendo e mantendo toda a segurança possível do processo. Então, o objetivo é facilitar, mas tendo todo o controle necessário para executar essas atividades de comércio exterior. Eu achei muito parecida essa certificação com o próprio ISO e várias outras certificações que tem no mercado, no qual a empresa ela tem que apresentar inúmeras evidências, e dentro dessas evidências não só evidências relacionadas à documentação, né, a toda essa parte de planejamento, mas também físicas. E no caso do OEA, a empresa também ela precisa demonstrar, como você falou no começo, diversas competências. Que tipos de evidências é necessário apresentar a fim de comprovar que todas essas responsabilidades e competências estão em vigor dentro da empresa para que essa aprovação ela seja concedida? Nesse caso, para comprovar, para ter essa certificação, a empresa ela precisa justamente ter algumas informações e atender alguns critérios. Segue-se um passo muito bem definido pela legislação, mas resumindo, ele preenchendo o questionário, isso por si só já é extremamente importante. No que tange essa questão de comprovar, a empresa ela precisa justamente ter em mente que o que ela colocou no papel, ela tem que apresentar. Então, para algumas informações, claro que você informando ou dando informações já seriam suficientes, mas por outro lado, outras não. Então, o programa, ele é complexo e abrange diversas áreas da empresa. Como, por exemplo, o pessoal de RH, envolve o pessoal de TI, de logística, de tributário, de comércio exterior, jurídico. Então, assim, ele tem uma amplitude muito grande nesse critério, nesses requisitos que são definidos pela legislação. O que se espera é justamente que o pleiteante seja um operador confiável. A empresa ela precisa demonstrar que tem controles, procedimentos e evidência de que tudo que ela colocou, ela pratica. Como eu comentei no início, às vezes nós tivemos algumas discussões, inclusive com a Receita Federal, no qual ela traz a informação de que a empresa não tinha controle, ela criou justamente para pedir o EA, mas eles sabem, né, que no final das contas a empresa tem ou não tem aquele controle, então ela acaba pegando em pontos específicos. Então a empresa ela jamais deve forjar controles ou procedimentos. Por quê? Porque a Receita ela conhece. O fato é que a gente tem que voltar para dentro de casa, desenvolver um bom trabalho para ajustar esses desvios, e depois de implementado e tendo evidências de que aquele programa, daquela solução, ela funcionando, aí sim segue-se com pedidos. Às vezes é mais fácil você segurar um pouquinho mais do que você apresentar uma coisa criada e não ter base depois para apresentar. Inclusive, essa comprovação dessas competências estão voltadas aí para os últimos 3 anos. Você acaba tendo aí um tempo até
né, grande, vamos dizer assim, para você comprovar que aquilo que você colocou no papel está funcionando. Então é importante mencionar que o histórico junto à Receita Federal é extremamente próximo. Então a Receita ela tem todas as informações. Então ela sabe se você está mentindo, né, vamos dizer assim, ou não daquele caso. Então justamente seguir a linha. E outra, no próprio manual ele já solicita, ele já questiona o que ele quer ver, o que a fiscalização quer ver. Então é pegar justamente o que você colocou num procedimento e apresentar para a Receita Federal. Eu fiz essa pergunta exatamente porque quando a gente faz implementação de ISO, vê-se no mercado que muitas empresas, elas simplesmente se adequam dentro daquele período, adequam suas atividades e tudo, para poder se certificar. E a partir do momento que obtém a certificação, percebe-se que não é um planejamento, né? Não são atividades que se mantêm no decorrer do tempo. Exato. Eu acho que essa parte de histórico que você falou é excelente exatamente por causa disso, porque te dá um histórico detalhado dos últimos 3 anos e fica claro que essa aplicabilidade necessária está sendo feita como uma rotina, né, nesse caso, para as empresas. E uma vez que você obtém essa certificação, o que você faz a partir daí? Como é que você consegue se diferenciar das empresas que não são certificadas? Como você falou, né? Simplifica muito mais o processo, desburocratiza, mas como você consegue mostrar esse diferencial dessas empresas que não obteve esse diferencial como é o OEA, para que você também mostre no mercado, né, o diferencial de uma empresa, assim como o ISO, né? Quando você é certificado ISO, sua capacidade, né, de execução e planejamento aumenta. No caso do OEA não é diferente. Como se destacar em relação às empresas que são certificadas e você conseguir se diferenciar das demais? Uma vez OEA, você acaba recebendo um selo, né? E esse selo inicia aí uma nova jornada. Então, como você comentou, né, é muito parecida, a certificação muito parecida com a ISO, e justamente é porque ela está pautada na ISO 31000, né? Então, busca-se aí a gestão do risco da operação e a melhoria contínua. Esses dois pontos aí, melhoria contínua e gestão de risco, eles são questões vivas, né? Você sendo certificado, você acaba tendo ou desenvolvendo um relacionamento com a Receita Federal, que aí você escolhe, né? Que você quer um relacionamento duradouro, tranquilo, ou você quer um temporário. É extremamente importante ter isso em mente. A gente até brinca que uma vez sendo OEA, o seu trabalho aumenta. Por quê? No final das contas, a Receita Federal ela quer que você seja confiável. Então, para isso, você precisa melhorar. Você precisa praticar, na verdade, a melhoria contínua e ter a gestão de risco cada vez mais viva. Um exemplo agora da pandemia, que empresa tinha dentro da mente que nós teríamos uma pandemia. Quem colocou isso como um risco para a operação? Isso por si só mostra como é vivo esse programa. E aí, uma particularidade que, mesmo a empresa não sendo OEA, eu entendo, é uma opinião minha, não significa que ela não é uma empresa confiável. Eu acho que é pelo contrário, na verdade. Existem fatos que, justamente pelo fato do programa ser vivo, às vezes é uma decisão equivocada que você tomou para uma operação que você pode atrapalhar o seu processo do pleito. Como nós temos aí um histórico de até 5 anos, mas no programa ele pede 3, mas pela legislação são 5, uma decisão que você tomou equivocadamente, você pode trazer um prejuízo, ou seja, um não cumprimento com critério definido pelo OEA. Mas não quer dizer que você não seja uma empresa confiável e que não tem condições de estar no programa. É justamente esse ponto que a gente tem que conversar para alinhar a expectativa. Claro que o programa, e até como a própria Receita Federal comenta, é que cada vez mais as empresas que sejam OEA, o benefício delas acaba sendo maior, ou seja, as empresas acabam sendo protagonistas no comércio exterior, tanto porque a Receita Federal ela vai abrir uma porta para nós que somos OEA, justamente para estarmos lado a lado com eles e implementar novas soluções, dar sugestões, e aí uma empresa que não é OEA, ela acaba ficando em segundo plano e ela acaba entrando na vala comum. Então isso acaba, de alguma forma, prejudicando essas empresas. Mas não quer dizer que uma empresa que não seja OEA, ela não é uma empresa confiável. Temos que avaliar caso a caso. Mas tendo o selo OEA, você acaba tendo uma flexibilidade maior de contato com a Receita Federal. E aí você tem outros benefícios também previstos pela legislação, que ajudam demais nas operações aduaneiras, como, por exemplo, a parametrização de canal verde das importações. Então, só para resumir, quando você importa um material, você tem um canal de parametrização, que é definido pela cor verde, amarela e vermelha. Então, o verde é o processo, ele flui sem nenhuma interação com o fiscal da Receita. O amarelo requer uma avaliação documental pelo fiscal e vermelha, ele olha o físico e o documental, justamente para saber o que você declarou está correto. Nesse caso específico, você sendo OEA, você acaba tendo um nível de canal verde muito maior que as outras empresas e, consequentemente, isso acaba gerando aí um benefício significativo, né, para essa questão logística. Então, você acaba tendo justamente esse diferencial das empresas e a gente sabe que, uma vez não sendo OEA, a fiscalização cada vez mais vai afunilar
funilando para essas empresas para saber o porquê que elas não se habilitaram. Você acaba tendo aí um pezinho, vamos dizer assim, acima dos demais. Mas a gente está engateando, né? A gente precisa aí que todos estejam na mesma página, todos comprem a ideia, porque hoje nós temos uma deficiência ainda em terminais, nos armazéns, e a gente precisa se preparar mais, né? Então, só para você ter uma ideia, nós temos aproximadamente 390 empresas habilitadas no comércio exterior. Eu digo com perfil importador e exportador, tirando os armazéns, etc. Essas empresas, elas representam aí mais ou menos os 25% da quantidade do comércio exterior brasileiro. Querendo ou não, acaba sendo uma parcela expressiva. Quando o governo ele desenvolveu esse programa, justamente com base em um dos pilares do SAFE, que é o acordo entre o público e privado, ele precisava dar um benefício, né? E aí o benefício é justamente essa aceleração do comércio exterior. Só que, de um lado, ele acelera, mas os outros intervenientes precisam acompanhar essa aceleração. É extremamente importante que a gente continue com essa visão de agilidade e que a gente tenha cada vez mais essa implementação de melhoria, porque é extremamente importante para que a gente consiga usufruir justamente de todo o benefício trazido pelo programa. Você falou que o programa ele chegou em 2014 e foi implementado em 2015, ou seja, um curto período, por isso eu acho que também estamos engateando. E falando sobre a representatividade, você falou que é 25%, né, do comércio exterior brasileiro, que são as empresas que têm o OEA dentro da sua empresa, né, como aplicável. E em relação aos demais países, você tem algum número que mostra qual que é o percentual dos países para que a gente consiga entender esse comparativo, né, frente a como estamos atrasados ou engateando, como você falou? Sinceramente eu não tenho, mas eu sei que, por exemplo, como o programa ele foi criado, vamos dizer assim, né, ele teve uma uniformidade em 2005, logo em seguida, em 2006, nós tivemos a criação do OEA na Europa. E aí nós tivemos também o CITPAT lá nos Estados Unidos em 2001, ou seja, eu entendo hoje que dentre o volume de comércio exterior, essas empresas OEA, elas representam aí um nível significativo de volume. Eu não sei te dizer quanto, mas só para você ter uma ideia, em discussão até com a nossa matriz, eles comentaram que estão no OEA há mais de 10 anos. E o volume é expressivo, né? Se você pegar o nosso volume global. Eu acho que nós temos uma porcentagem bem significativa no comércio exterior. Aqui a gente falou um pouquinho sobre OEA, Operador Econômico Autorizado. Ô Daniel, entrando um pouquinho agora em um outro assunto que é classificação fiscal. Eu gostaria que você pudesse falar um pouquinho pra gente, né, sobre essa parte de classificação fiscal de mercadorias no Brasil, principalmente levando em conta que a classificação fiscal ela é primordial para o diferencial competitivo das empresas. Com base na sua expertise, você poderia trazer pra gente quais são os métodos para a descrição adequada e a correta classificação fiscal das mercadorias que estão sendo utilizadas atualmente? Perfeito. Inclusive, esse é um dos critérios mais expressivos no programa OEA, classificação e descrição, né? Bom, essa palavra diferencial é um pouco complicada, né? Porque, no final das contas, quando você discute classificação fiscal, às vezes a unidade de negócio, né, o cara que compra, o cara que vende, ele enxerga a classificação fiscal como um diferencial para ele diminuir o custo. Então ele acaba utilizando métodos aí que não são legais justamente para usar uma classificação fiscal que possa gerar um benefício tributário para ele, mas a gente não pode pensar nisso desta forma. Na verdade, o que a gente tem que ter em mente é que para classificar uma mercadoria, a gente precisa observar as regras que são e foram instituídas por legislações. Nós temos aí legislações que contemplam essa atividade e a nossa avaliação ela deve ser pautada com base nisso. Então nós temos as regras de interpretação, nós temos as notas explicativas, nós temos legislações de outros países, consultas públicas. Então assim, o diferencial na verdade que eu entendo é justamente ter essa aplicabilidade dessas regras justamente para você saber que essa atividade ela está sendo efetuada da melhor forma possível e seguindo a legislação. Então você acaba justamente tendo um diferencial aplicando todas as regras no momento em que você tem uma fiscalização e você consegue provar com base justamente em regra e legislação que você concluiu que aquela NCM era mais aplicável a você justamente porque você seguiu a legislação. Esse é um ponto que a gente tem que tomar muito cuidado. Por quê? No final das contas a gente não pode pensar que a classificação ela é um diferencial de custo, né? Na verdade ela tem que ser um diferencial de compliance, do compliance aduaneira. E aí cumprir com todas as regras definidas para essa atividade. E aí, identificado um erro, a empresa ela ficará responsável pela sua regularização, tendo que recolher a diferença tributária, com os juros, atualizações monetárias, etc, né? E aí o que acontece? Nesse caso, uma vez aplicando todas as regras, né, você acaba identificando a melhor classificação
fiscal e a descrição acaba entrando no jogo. Por quê? No final das contas, você tem que respeitar as características, você precisa conhecer o seu material para aplicar todas essas informações na identificação da classificação fiscal e justamente incluir outras informações para a correta classificação, para a correta identificação do material. Então, você tem que fazer isso, claro que em paralelo, justamente para que você tenha as informações suficientes de executar essa atividade. A gente deve levar em consideração a legislação vigente ao tema, pois ela vai, de alguma forma, te dar segurança e, além disso, você acaba evitando penalidades. Então, esse é um tema crítico dentro das empresas, tanto porque, dependendo da atividade que você tem, um erro de classificação fiscal pode fechar uma empresa. Então, é extremamente importante ter isso em mente, que o diferencial de uma atividade de definir classificação e descrição, ela está mais pautada para o compliance aduaneiro, para o trade compliance, do que para um diferencial tributário. Para isso, você precisa ter justamente pessoas específicas e que entendem do assunto e da sua importância à frente desse assunto. Daniel, partindo para minhas perguntas finais, perguntas mais voltadas para você como profissional, Head de Customs, eu gostaria que você pudesse falar para a gente um pouquinho nessa tua jornada de mais de 18 anos, se você teve alguém que te impulsionou a crescer profissionalmente, se você teve um mentor, se você teve alguém que te ajudou na sua formação profissional. Agora é o momento de dar nome aos bois, como a gente costuma falar, para agradecer, né, aquelas pessoas que fizeram a diferença na nossa vida profissional, que nos fizeram chegar aonde chegou. E no seu caso, você teve alguém que foi esse mentor para você? Nossa, aí você me complica, né? Porque foram várias pessoas e é difícil falar num nome, mas eu não vou citar nomes aqui. Ninguém chega onde chega sozinho. Então a gente sempre tem alguém que ajuda, alguém que atrapalha, mas no final das contas, como dizem, né? Nós somos responsáveis pela nossa carreira. É você ter justamente esse discernimento para saber se aquela pessoa, que é seu gestor, ela tá te agregando ou ela tá te atrapalhando. Então, consequentemente, eu tive pessoas chaves na minha carreira profissional e pessoal. Inclusive, uma delas é um amigão meu. E elas ajudaram muito nessa caminhada e me ensinaram bastante. Como eu falei, né? Você vai ter o gestor ou o mentor que ele te agrega e o que não agrega. Mas, no final das contas, todos agregam. Você precisa justamente ter essa capacidade de entender que alguma coisa positiva todos nós temos. Então é captar isso e melhorar. Isso está pautado justamente aonde você quer chegar e o que você quer ser. Além de mentor, além das pessoas que estão ao nosso redor, uma coisa que eu acho que é extremamente importante e fundamental é a educação, que a gente recebe de casa. Acho que é um dos pilares aí mais importantes que a gente tem que levar em consideração, tanto porque você consegue, de alguma forma, dependendo da educação que você tem, você consegue saber como lidar em diversas situações. Em relação a mentor, ultimamente eu venho estudando, né, sobre esse assunto. Hoje eu tenho um mentor que ele me auxilia em algumas questões profissionais, mas vou ser bem sincero, nessa época de pandemia tá um pouco complicado a gente ter esse bate-papo. Voltando, né, eu acho que depende da gente, a gente tem que correr atrás. O mentor, ele vai servir para mostrar caminhos, né, de se seguir, mas esses caminhos eles estão pautados no seu objetivo. Se você não tiver objetivo, você pode ter um mentor que não vai te ajudar em nada. Justamente você tem que saber onde você quer chegar. E aí, durante essa trajetória, eu vi muita coisa, né? Mas nunca concordei em deixar minha carreira na mão dos meus gestores. Então, a partir do momento em que eu me sentia incomodado, ou eu sabia que ali eu não ia crescer, não ia ter um desenvolvimento para justamente chegar onde eu tô hoje, eu simplesmente procurava uma nova oportunidade. Eu acho que isso é extremamente importante, a gente ter esse discernimento de que, no final das contas, você faz a sua carreira. Então, não se acomodar. Muito embora a mudança é complicada pra gente, mas a mudança também faz com que a gente cresça profissionalmente. Então, é extremamente importante ter esse consentimento e saber onde que você quer chegar. Eu gostei dessa parte que você falou, até quem não agrega, no final agrega. Sim, não tenha dúvida. E quando você estava respondendo, eu estava pensando, será que eu acho que eu vou elaborar uma pergunta na próxima vez para o pessoal me contar se ele teve alguém que não agregou na vida dele, como isso foi um diferencial também para que ele crescesse profissionalmente. Com certeza, alguma coisa positiva a gente absorve, não tenha dúvida. E em relação às suas realizações, né? Se você tivesse que escolher alguma realização na sua carreira, algo que te deixa orgulhoso em relação a todo o seu alcance profissional, do que você se orgulharia de ter feito em sua carreira profissional para trazer aqui para os nossos ouvintes? Assim, hoje, para ser bem sincero, eu cheguei num nível, né, onde eu gostaria de chegar. Claro que, como eu falei, isso dependeu das minhas escolhas, né? Isso foi de acordo com o
que eu queria, eu tracei o objetivo. Para alguns, o objetivo ele é alcançado mais rápido, para outros um pouco mais demorado. Mas no final das contas, eu acredito que a gente chega onde nós temos a visão, né, de onde nós queremos estar. Em relação à questão de realizações, né, nós temos vários desafios, vários projetos que no final das contas, quando dão certo, eles acabam engrandecendo a gente, mas eu acho que uma das maiores realizações hoje, até pegando nesses últimos anos como gestor, é justamente o desenvolvimento de carreira das pessoas. Para mim, é extremamente prazeroso ver a mudança das pessoas, onde a gente consegue dar uma pitada ali para que ela consiga desenvolver e justamente buscar novos ares. Nós não gostamos de perder pessoas das quais elas se desenvolveram, mas é extremamente gratificante você ver que você conseguiu, de alguma forma, trabalhar para que aquela pessoa ela pudesse atender os critérios para aquela vaga, né? Muito embora você não tenha, às vezes, espaço dentro da sua equipe, até porque hoje nós temos que trabalhar numa estrutura enxuta, mas você trabalhando com a pessoa, desenvolvendo ela, colocando ela justamente à prova ao fogo e vendo que ela lá na frente, ela conseguiu captar, ela melhorou, ela está recebendo feedbacks positivos e também buscando novas oportunidades para o seu próprio desenvolvimento e conseguindo essas oportunidades, para mim isso é uma baita realização na carreira como executivo, entendeu? Eu acho que até como uma primeira gestora minha, ela dizia, no final das contas, para eu subir, você tem que me ajudar a subir. Eu preciso ter pessoas confiáveis, pessoas capacitadas justamente para assumirem responsabilidades. Elas tendo essa visão, elas estando prontas, fica fácil da gente mudar, da gente conseguir novos desafios e por aí vai. Então eu acho que essa é uma das realizações que eu me sinto mais orgulhoso. Excelente, eu acho que continue assim, porque provavelmente essas pessoas futuramente vão poder dizer que também tiveram um mentor que fizeram a diferença na carreira profissional delas. Sim. Daniel, para finalizar, eu vi no seu perfil que você é membro do Prime Club, que é o maior clube de relacionamento profissional para executivos C-Levels do Brasil. Ou seja, fala da importância, né? O Prime Club traz a importância de você construir relacionamento e networking profissional. Eu gostaria que você pudesse falar pra gente, né? Por que você escolheu fazer parte do clube e quais são os benefícios e oportunidades que você tem desenvolvido na construção de relacionamentos profissionais e negócios por fazer parte do Prime Club. Na verdade, o da mentoria e do network são fatores novos, né? Que eu coloquei na minha vida e na minha pauta. E o engraçado é que em uma conversa de café, eu conheci aí uma das pessoas bem mais relacionadas que eu conheço e ela me fez um convite para integrar o clube, né? Então, eu falei, por que não? No final das contas, o networking hoje, ele é uma das maiores ferramentas que nós temos. Ela é extremamente importante para o nosso desenvolvimento pessoal, para o nosso desenvolvimento profissional. Como eu falei, né? A gente tem que captar coisas positivas em todos os cenários. E o network não é diferente. Na verdade, o network você consegue justamente, às vezes, identificar uma pessoa que você quer que ela faça a sua mentoria. Às vezes você pode identificar uma oportunidade de negócio. Você pode identificar oportunidade de melhoria até para um âmbito pessoal. Então, eu acho que, sendo membro da Prime Club, eu ainda estou engateando, isso eu confesso. Estou engateando bem, mas eu estou entendendo como funciona o clube, como funciona o relacionamento, o network, né? Então, são ferramentas que hoje a gente precisa ter. Chega a um certo nível na carreira em que relacionamento é tudo. Não só na carreira, como na vida profissional, pessoal, etc. Mas a partir do momento que você tem um bom relacionamento, você consegue ter a troca com as pessoas, isso te engrandece. Fazer parte do clube me ajuda bastante a entender onde eu posso agregar mais, onde eu posso evoluir mais e, consequentemente, onde eu posso ajudar outras pessoas. A construção aí de relacionamento profissional e pessoal é extremamente importante. Foi fundamental, está sendo fundamental e eu pretendo ser mais ativo nesse membro justamente para crescer, desenvolver e ajudar nesse desenvolvimento. Falamos sobre OEA, Operador Econômico Autorizado. Falamos também sobre classificação fiscal. Falando um pouquinho sobre o Daniel e sobre sua experiência como Head of Customs na Siemens. E também um pouquinho sobre o Prime Club para a construção de relacionamentos e networking profissional. Daniel, essa foi minha última pergunta. Eu gostaria de agradecer a sua participação e disponibilidade em compartilhar toda a sua história com os ouvintes do GuiaCast. Você poderia deixar os seus contatos e fazer as suas considerações finais para os nossos ouvintes? Bom, primeiro agradeço o convite, Rodilson. Muito legal. Primeira participação num podcast. Interessante a experiência, ainda mais no mundo atual, né? Onde tudo é virtual. Então, foi bem gratificante a experiência. Em relação aos meus contatos, como o Rodilson comentou, o nome é Daniel Papp
PAPP Parmigiani. Eu tenho um LinkedIn, se vocês quiserem lá, eu tenho todas as informações. Fiquem à vontade de me procurar lá, de me adicionar e a gente vai trocando uma ideia. Agradeço novamente pelo convite e pela oportunidade. Muito bem, o GuiaCast teve a honra de receber Daniel Papi Parmigiani, Head of Customs na Siemens Energy. Se você gostou desse episódio, você pode compartilhar com seus colegas, amigos e profissionais de supply chain e, se possível, deixe uma avaliação e um comentário em ratedespodcast.com/GuiaCast. Você também pode me encontrar no LinkedIn, é só procurar por Rodilson Silva, comunicador logístico multiplataforma. Eu sou Rodilson Silva com Daniel Papi, que te envia um GuiaCast abraço. Até a próxima, tchau, tchau. Equalab.